noite! Estamos ao vivo e eu tô aqui falando sozinha enquanto vocês não entram. Enquanto o Nicolau fala comigo, Maricota! Oi, Jô! Gabi! E aí, minha gente? Tudo bem com você? Vídeo pausado, reconectando, voltou? Cadê a Patrícia? A Patrícia tá aqui? Beijo, Patolina! Oi, Ana Paula, Galega, Lu já tá aqui, Gabi. Oi, gente, muito bem, Ana. Falou que não ia se atrasar, tá aqui, ó, na hora certa. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá tudo bem por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se você estiver conseguindo me ouvir, manda um coração, que eu gosto de coração. Você viu, Mariana? Caprichei, tá, meu bem? Tô de gloss sim, tá bom? E olha só, hoje a gente vai falar sobre comunicação. Eu não sei se vocês lembram de todas as enquetes que eu fiz aqui perguntando como é que tava em casa, como é que vocês estavam se comunicando, como é que tava funcionando. Então, eu tava arrecadando todo tipo de material, porque eu sei o quanto é difícil se comunicar em casa. Ju Carquejo, te amo, minha bruxinha linda, amo você, que bom que você tá aqui. Então a gente vai falar sobre comunicação. Se você conhece alguém que esteja com um problema de comunicação, vocês, por favor, pega esse aviãozinho aqui embaixo e manda essa live para quem você acha que tá precisando ouvir sobre comunicação, pra gente facilitar a vida das pessoas que estão em casa, beleza? Muito beleza? É isso? Então vamos chamar a Sullivan. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Cadê? Ela ainda não tá por aqui. Ô, gente, então deixa eu adiantar uma coisa aqui. Diante de tudo aquilo que vocês me contaram, eu conversei com a Sullivan, a princípio, que já virou amiga minha, eu ainda não a conheço pessoalmente por conta dessa pandemia toda, mas eu conversei muito com ela e ela me apresentou a anti-oratória, que é cara, é um grande punhado de ensinamento, conhecimento sobre comunicação e mais 1 milhão de coisas, né? E ela me apresentou para Luciana Garcia, que também faz parte da anti-oratória, e elas têm várias formas de facilitar e de dar ferramentas para facilitar a comunicação entre as pessoas. Vamos ver se a Sullivan já entrou por aqui. Ô, Sullivan, cadê você? Olha ela aqui. Danadinha. Ai, não tô conseguindo. A Sullivan também é meu tudo, gente. Eu quero muito que... Quem não conhece a Sullivan ainda, a gente já se falou aqui algumas vezes. Fala comigo. Gente, eu tô sem filtro. Tem que colocar aquele filtro bafo. Eu também tô sem filtro hoje. Vamos sem filtro hoje. Vamos assim na naturalidade. Vamos assumir isso aqui. Maravilhosa. Aí, você tá bem, meu amor? Eu tô bem, Agora, e você? mais iluminada. Tô Minha bem. turma já tá acostumada com você, mas eu queria que você se apresentasse. Ai, meu Deus, que lindas. Bom, meu nome é Sullivan Sena. Eu também, assim, divido uma das partes da profissão da Dani, né, de atriz, né, comecei minha carreira como atriz, mas, enfim, fui aí, depois de 15 anos, né, como atriz, eu me descobri como terapeuta também, né, eu já gostava dessa linha de terapia, e aí, né, permeando, traçando todo esse caminho, eu falei, caraca, uma das minhas missões é a questão da comunicação também, então eu gosto de... Caraca, eu gosto de ver as pessoas unidas, sabe? De todo mundo ali na mesma meta, engajada, se entendendo, se comunicando de maneira ali profunda. E aí surgiu Luciana Garcia na minha vida. E nós duas juntas, criamos aí a Anti-Oratória. A Anti-Oratória, o nome já existia, né? Partiu aí da Lu. E aí veio a Anti-Oratória como você apresentou aí, divinamente. Pois é. Né? Su, vamos falar um pouquinho? Eu queria muito que você contasse pra gente como que a gente faz para melhorar a comunicação. Existem ferramentas, técnicas, existe uma matemática para fazer isso acontecer? Porque as pessoas se deixam muito levar pela emoção, né? Eu mesma tô passando por uma TPM desgraçada hoje aqui em casa. Eu tô usando
usando todas as técnicas possíveis para não matar o meu marido do coração. Eu queria Coitado, imagina! ajudar as pessoas a tentar ter o mesmo controle emocional para se comunicar e se relacionar, por favor. Olha, gente, é desafiador, ainda mais em tempo de quarentena, onde a gente não tem para onde fugir. O que é muito interessante. Porque antes, as pessoas estavam super acostumadas, vou pro trabalho, não vou falar com a minha mulher, eu não vou falar com meu esposo, ou agora, depois eu toco nesse assunto, nunca, não vou pensar nisso agora. E aí você fugia, ia pro happy hour, ficava, né, lá, de repente, sei lá, enchendo a cara, ou encontrava outro amigo, esquecia do assunto, colocava a poeira debaixo do tapete, só que essa poeira vai se acumulando, e quando vem o momento da comunicação, entra toda aquela explosão. Né? Você tem vontade de matar a pessoa, chega com palavras pesadas e tal. Então, a quarentena, ela tá vindo como uma possibilidade da gente olhar para tudo isso de uma maneira muito assertiva, né? Então, sim, Dani, tem uma série de técnicas, existem sequências de respiração, existe também um olhar um pouco mais assíduo, né? Um pouco mais minucioso para com relação às nossas relações. Porque quando a gente fala relacionamento, a pessoa entende assim, relacionamento é com o namorado, é com o marido, é com o esposo, é com o crush, sei lá. Não, a gente está falando... Quando a gente fala de relacionamento, essa relação ela começa lá atrás, papai e mamãe. Como é que é a minha relação com meu pai e com minha mãe? E aí essa relação com os teus amigos, né? E aí começam a vir todas essas camadas, é uma cebola, né? A coisa toda. Então, assim, primeira coisa, é muito importante saber quem sou eu dentro disso tudo, né? Quem é o outro? E para isso, dentro desse processo, tem uma série de ferramentas, né? De você entender esse grande iceberg que está lá no fundo do mar. Então tem aqui o pico, aí você tem aquela consciência, é isso, é aquilo outro, mas de repente você vai mergulhando, né? A pessoa tá falando que tá travando, Dani. Tá travando aí? Pra ti? Pra mim, não. Pra você tá travando aí, amor? Não, né? Não, não tá travando aqui, não. Poxa, Vambora. pessoal, sinto muito. Tomara que Eu melhore também aí não pra sei o que vocês. tá acontecendo, não. Não, né? É. Tá super de boa. Vamos lá. Ó, a Laila tá trazendo aqui, né? Tenho muita dificuldade de falar com a minha mãe, né? Então, para tudo isso, Laila, tem realmente tem várias técnicas de você descobrir onde está esse acerto. Por que eu tenho dificuldade de conversar com a minha mãe? Onde começou essa dificuldade, esse desafio? Porque eu posso te falar, eu também tinha. Eu também tinha muita dificuldade de me conectar com a minha mãe, de conversar com ela. E aí eu comecei a estudar de maneira muito profunda todas essas coisas, né? Assim, a empatia, o que é empatia, como começa, por que eu tenho dificuldade, onde começou. Enfim, como todo mundo sabe, tem a questão também do Theta Healing. Então eu fui mergulhando, descobrindo dentro dessa terapia qual é o meu desafio com relação a essa relação. E aí a gente vai trazendo tudo isso para fora. Né, Dan? Então tem tudo isso. E eu queria dizer que, na verdade, assim, essa ideia toda surgiu porque, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação com a minha mãe. Olha... Muito grande, mas porque tem um histórico todo de doença. Eu tinha 14 anos de idade quando ela teve um aneurisma cerebral, aí ela teve um AVC, então eu tive que cuidar da minha mãe, ensinar ela a falar, a andar, a levantar da cama, Nossa. enfim, tem todo um processo aí que quando eu me separei lá atrás, eu voltei a morar com ela, não durou 2 meses. Uau! Não durou 2 meses, não tinha a menor condição de me comunicar com ela. Mas naquele tempo, hoje, conhecendo tudo que eu conheço, passando por tudo que eu passei, me relacionando com as pessoas que eu me relaciono hoje, eu penso, cara, se eu tivesse essa bagagem lá atrás, talvez não tivesse tão prejudicado. Se eu tivesse a consciência e o controle emocional mínimo que eu tenho hoje, lá atrás, as coisas não teriam se quebrado desse jeito entre a minha mãe e eu, né? Hoje, tudo bem, a gente se comunica melhor, hoje a gente consegue se falar melhor, mas eu acho que é essencial que as pessoas tenham esse tipo de ferramenta o mais cedo possível. Com certeza. Alguém aqui perguntou, mas realmente... Você também. Não, e aí é muito engraçado, né? Porque, como a Dani falou, a gente já virou amiga, né?
E a gente sentiu essa conexão, essa sintonia, já na primeira live, enfim, aqui online, né? Então isso também quebra em um pouco o paradigma de que online, à distância, as relações podem se esvair, não pode existir, não pode acontecer. Não, não é bem assim. Sim, as coisas acontecem o tempo todo, tá? Então, hashtag fica aí a dica. Alguém aqui perguntou, falou, nossa, mas comunicação é tão necessária assim? Sim. Na verdade, a comunicação, ela é quase como um portal. E eu vou explicar isso. O que seria um portal? É uma conexão que você estabelece com o outro. É a maneira mais prática de você estabelecer essa conexão. Você pode estabelecer conexão com gestos, você pode estabelecer conexão com bilhetes, com cartas. Enfim, existem várias maneiras. Mas a comunicação, ou seja, quando você passa aqui por isso, por essa ferramenta, né, pela voz, né, pela garganta, pela palavra, por esse poder da palavra, a coisa é assertiva. Tanto que é inclusive bíblica, né, a coisa, e do verbo se fez carne. Né? Não está na Bíblia e está em várias outras escrituras. Tem poder, gente. Palavra tem poder. Então, se quando a gente não se comunicar, a gente perde muito do nosso poder. E eu não estou falando só do poder. Não, não. É de poder mesmo, de você se comunicar, de você conseguir falar com uma pessoa, de você ter essa relação com as pessoas. Nossa, perfeito, Dan. Exatamente, a palavra tem um poder incrível. Inclusive, eu li uma frase esses dias muito legal, era de uma senhora, porque alguém falou aqui também que não consegue se comunicar com o filho, tem uma dificuldade de se comunicar com a filha, com o filho, alguma coisa assim. Eu já digo para você que existem uma série de possibilidades de ferramentas que a gente pode trazer para isso, né? Então, resgatar essa relação, como que resgatar essa relação? Trazendo para a consciência onde que ela se rompeu, né? E esse processo de trazer para a consciência vai muito desse olhar para dentro, desse olhar para o interior. Então, a comunicação, que a gente fala muito na anti-oratória, por que anti-oratória? Porque não é só da boca para fora, é um processo interno, ela começa dentro de você. Qual o diálogo interno que está sendo estabelecido? Quais os julgamentos que eu tenho para com o outro? E por que esses julgamentos, eles são tão fortes? Lembrando que esses julgamentos são muros, né? Então, toda vez que eu olho para uma pessoa e penso alguma coisa, eu estou me afastando dessa pessoa, né? Se esse pensamento é negativo, e não estou exercendo ali a possibilidade de fato, me conectar. E é essa conexão que traz a aproximação. Nós somos seres completamente relacionais. Tudo na nossa vida é relacionamento. O seu relacionamento com o teu chefe. Então, uma coisa que eu até falei hoje nos stories que eu trouxe, que é assim, ó. Eu amei. O pessoal fala assim, oi? Você gostou? Eu amei. Porque, cara, as pessoas não entendem assim, não, mas se eu brigo com a minha mãe, não é a mesma coisa de eu brigar com o fulano, não vai. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não. Não. Tá tudo relacionado. Exatamente, tá tudo junto. Tá tudo junto. Se eu briguei com a minha mãe, cara, eu vou refletir isso no meu relacionamento no trabalho, eu não vou ter a concentração que eu precisava, sabe? Se a minha relação não é boa, sei lá, com meu filho, com a minha filha, se em casa tem esse transtorno, tem esse conflito, a atmosfera é de briga, a minha tendência é fugir. E aí, quando eu falo em fugir, a minha tendência é, de repente, ir pra vícios, fugir, de repente, ir pra longe, fazer besteira, sabe? Então, a gente é completamente relacional. Então, cuidar disso, é isso que você trouxe. Procurar formas de se entorpecer para esquecer aquilo, para fugir da comunicação. A comunicação, gente, se ela não existe ou se ela é difícil, leva a 1 milhão de outras coisas. É fato, se você não consegue se comunicar com a sua família, você vai pra rua. Se você vai pra rua, você corre 1 milhão de riscos porque você não tem nem a base da comunicação. Então você fica suscetível. Você fica carente. Exatamente. Enfim, existe 1 milhão de coisas, né? Boa noite, amiga que entrou aqui. A Gabi tá falando que eu sou sensata. Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso falar isso. Isso daqui veio de muita porrada, gente. A gente veio estabelecendo isso, criando isso. Como a Dani falou, cara, eu tenho essa questão com a minha mãe. Todo mundo aqui tem. A Gabi Veiga tá aqui também, gente. Gabi, linda. Gabi tá aqui, tem uma galera muito legal aqui com a gente. Tem, muito. É muita porrada, porque eu também sempre foi muito desafiador também a comunicação aqui em casa. Eu descobri depois de muito tempo, me estudando, que a minha necessidade de falar às vezes alto, ou a questão da minha voz, o trabalho da minha voz durante toda a minha vida foi inconscientemente uma necessidade de ser ouvida, de ser escutada, porque eu não me sentia escutada dentro de casa. Mas isso me trouxe uma outra relação para com os que convivem comigo, com meu irmão, com a minha irmã, com a minha filha, né? Então,
esse processo de autoconhecimento, ele antecede o seu ir para fora, o seu se comunicar com o outro. E para isso a gente tem dentro da anti-oratória, vários estudos de ferramentas. A Dani falou assim, gente, anti-oratória é maravilhoso que você trouxe, Dani. É um compilado de coisas, a gente não consegue trazer assim, olha, a gente trabalha essa linha, aquela linha. Não dá para resumir. Eu ia falar de todas as vertentes aqui. Mas, na verdade, a anti-oratória, ela partiu daquilo que você falou, né? Não é, a comunicação não é só pela oratória, não é só pelo que a gente fala. A comunicação, ela vem de dentro, ela vem pelo corpo, ela vem pelo não dito, é a anti-oratória, é tudo o que envolve a comunicação. Se eu fosse explicar tudo isso lá naquele momento, eu não ia conseguir nem te chamar a tempo. Como eu vou explicar a anti-oratória agora? A gente às vezes tem esse desafio também, né? De falar assim, deixa a gente, né, trazer aqui para o palpável, para o mundo real. Como que a gente traz para as pessoas a urgência de trabalhar o agora, a comunicação. Então, por exemplo, acabou... Fala. Desculpa. É que travou aí, eu achei que você tinha parado de falar. A Fabi Silva falou aqui, ó, desabafar em um papel é um tipo de comunicação? Desabafar em um papel é um tipo de comunicação para com você mesmo, sim. Isso é uma ferramenta, Gabi. Isso é uma ferramenta poderosa. Eu sempre falo, inclusive, dentro do anti-oratória, a gente sempre traz esse exercício de você escrever no papel, listar, porque isso te traz clareza. Quando você coloca no papel, você está trabalhando o lado direito do cérebro, né? Você está trabalhando a questão motora, você está trabalhando a tua criatividade, que é a questão da letra. A letra não deixa de ser um desenho, tá? Isso é importante a gente ter claro. E para além disso, você está trazendo ali para o palpável aquilo que está dentro de você. Você está traduzindo em palavras na escrita, concatenando as ideias, falando assim, caraca, é isso. Isso vai te trazer um direcionamento. Então, sim, é um tipo de comunicação e a gente usa muito essa ferramenta da escrita dentro da anti-oratória. Vamos falar sobre a motivação e o que a gente pode falar sobre transformação através da comunicação, através da forma de se comunicar, das ferramentas que a anti-oratória tem. Vamos lá. Então, uma coisa de cada vez, né? A transformação, eu vou me atentar aí à transformação e para onde a gente pode chegar, né? Qual é a nossa meta. Quando a gente aprende a se comunicar muito bem, inclusive a Luciana fez outro dia, a Luciana, minha parceira, que daqui a pouquinho vai vir para cá também com a gente. Exato. A Luciana até falou assim sobre o ser magnético, né? Sobre como a gente exerce essa questão do magnetismo através da comunicação, como uma boa comunicação pode trazer isso, né? Isso foi bem interessante essa live dela, inclusive. A transformação que você tem através do exercício de uma boa comunicação, desse processo de autoconhecimento, de exercitar aí, por exemplo, uma comunicação assertiva, trazendo a sua autenticidade ali para o teu relacionamento, seja ele qual for, tá? Vou sempre deixar isso claro, pode ser o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, ou também seu relacionamento com o teu chefe. Isso se amplifica. Isso traz para você uma maturidade muito grande. Então, assim, por exemplo, muita gente fala da importância do silêncio. O silêncio é extremamente importante, mas quando ele tem presença. Então, não adianta falar assim, tô em silêncio, a pessoa tá brigando lá comigo, eu vou me manter em silêncio, mas eu tô aqui no celular, ou eu tô lendo uma coisa. Eu preciso estar presente naquilo. E isso, por exemplo, tem o nome de escuta empática. Eu tô escutando, não os julgamentos que aquela pessoa tá trazendo para comigo, mas eu tô escutando ali as necessidades daquela pessoa e me mantendo presente. Isso vai naturalmente trazer o quê? Um outro olhar para a pessoa desperta. Então olha só, objetivos, fotos. Isso vai te trazer melhores relações, isso vai te trazer uma conduta diferente na tua vida para com todo mundo que te cerca. Isso vai te trazer uma maturidade emocional muito grande, né? Porque através da comunicação, exercendo essa comunicação de maneira assertiva, é que você descobre, caraca, eu atingi esse QE, né? Porque durante muito tempo foi enaltecido você ter um QI, né? Um intelecto lá aprimorado, maravilhoso. Só que o que poucos sabem é que esses grandes gênios da história tinham pouco QE, eles não tinham coeficiente emocional, eles não tinham inteligência emocional. A relação deles com os cônjuges, a relação deles com chefes, com autoridades, a relação deles com pais era péssima. Então, se a nossa relação, e eu vou repetir, se a nossa relação não tá boa,
como é que a gente vai falar, eu sou uma pessoa feliz? Se a gente está infeliz, os nossos relacionamentos, as nossas relações. Tem até o Amir, que está aqui na live, né? Ele fala muito, Mitakoye Oyasin, né? Por todas as nossas relações, que é uma frase do xamanismo. Por todas as nossas relações. É a partir das nossas relações que a gente cresce, né? Então, isso vai trazer pra gente, e para além disso, Dani, isso também traz um êxito muito maior no trabalho. Você vai virar uma pessoa bem-sucedida. E eu queria lembrar também que a gente está numa fase agora em que a gente está dando muito mais valor aos relacionamentos, à comunicação. Porque a gente está tendo que se relacionar à distância, se comunicar à distância. A Pamela aqui falou uma hora aqui que já passou, que ela não sabe o que está pior, brigar com a mãe o tempo inteiro dentro de casa ou ficar com o namorado à distância. Olha o que a gente está sendo obrigado a aprender. Todos os tipos de relacionamento que a gente fugiu até hoje estão sendo esfregados na nossa fuça. Vamos aceitar isso aí. A chefe Botelho está dizendo aqui, ó, eu tenho uma dificuldade muito grande em ensinar sem me irritar. Te entendo. Eu também entendo, viu? Principalmente se eu já falei uma, duas, três, a quarta eu falo, querido, vem cá, vamos conversar aqui com a tia que acho que você não entendeu. Vamos lá. Mas uma coisa legal é a gente fala muito isso, né? Eu falo muito isso com a Lu, a gente conversa muito sobre isso. É você imaginar o seguinte, é uma criança de 6 anos. Dependendo da pessoa, você imagina que é de 4, tá? 4, 5 anos. Como eu vou explicar isso para uma criança de 4, 5 anos, né? Como que essa criança vai entender? Esse exercício é um dos exercícios que a gente traz, mas que tem como primor, como base, como estrutura, a empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, tirando os seus filtros, tirando os seus julgamentos, tirando o que você pensa, como você pensaria. Não, mas eu faria tal jeito. Legal, queridão. Você. Não o outro. O outro é o outro. No lugar do outro é tu, viu? Só um pouquinho. Não é? É tipo isso, porque o pessoal acha, Dan, o pessoal acha que as coisas passam pelos filtros dele, sabe? Como eu falo isso muito porque assim, meu irmão tem essa mania, assim, eu falo Bacone, meu irmão tem um nome estranho, tá, gente? Igual eu, Bacone. Falo assim, Bacone, você pensa assim, mas a pessoa não pensa. Mas não, mas como eu penso, ele acha que tá certo e tal. Só que assim, pode estar certo para ele, entende? Então a gente trabalha muito isso do certo e errado, dos jogos na comunicação. Alguém perguntou aqui, Dan, e aí eu já vou aproveitar para responder, o que é uma comunicação... Rapidinho. Fala. Rapidinho. Tiago Abravanel, saudade, amores. Ai, Ti! Beijo! Ai, por mim não, borboleta, você pode voar. Ai, que saudade. Que lindo, eu não vi o Ti aqui. Ele passou aqui agorinha. Bora! Lindo. Não, então, alguém perguntou assim, o que seria uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, ela tem, primeira coisa, como base, você tem um processo de autoconhecimento muito profundo, então você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, sabe, os seus pontos limítrofes, ou seja, qual é o teu limite, entendeu? Até onde você pode ir, olha, daqui eu não passo. Entendeu? Daqui eu não consigo mais ir daqui. Você tem que ser autêntico com você. Uma comunicação assertiva é alguém que não tem receio, não tem medo de expor ali uma vulnerabilidade, de expor ali um medo para outra pessoa, né? Claro que você vai saber o momento. Não tem medo de se conhecer. As pessoas têm medo de se conhecer, de olhar no espelho. Perfeito. Perfeito. Uma comunicação assertiva, ela se dá primeiramente dentro da gente. Isso é uma comunicação eficaz. Aí depois você vai conseguir estabelecer isso com o outro, conversar com o outro. E uma coisa legal, Dani, disso tudo, que a gente sempre fala e tá sempre assim nos nossos cursos, nas nossas imersões, assim, por exemplo, a partir do momento que eu me acolho, né? A partir do momento que eu aceito as minhas crenças, aceito os meus valores deturpados ou não, aceito a minha criação. A partir do momento que eu me sinto pertencente, que eu respeito as minhas origens, que eu sei quem eu sou, fica muito mais fácil acolher o outro. Fica muito mais fácil despertar compaixão, despertar empatia, se propor a exercitar isso, né? Eu tenho muito medo de me conhecer, a Milena está trazendo. Milena, não tenha esse medo, que o medo ele bloqueia, tá? O medo é o que te faz ficar estagnado. Exatamente. Su, vamos falar sobre o curso que a gente está pensando?
que a gente Ah, pensou. Vamos falar bora. rapidinho sobre ele? Vocês estão Tá, a achando gente. que é só uma live, meus amores? Não, é muito mais do que isso, meu bem. Manda ver, Su. Vamos. Eu vou falar um pouquinho, aí depois eu vou chamar, a gente chama a Lu, né, Tá. para ela falar mais coisa. Mas é isso, a gente conversou até aqui, a gente está falando aqui para vocês, né, sobre todas essas ferramentas, sobre todos esses potenciais que estão aí disponíveis para gente. Como a Dani já falou, eu ressaltei aqui, a anti-oratória ela tem várias linhas de estudo, não é apenas uma. Então, a gente trabalha com o CNV, a gente trabalha com o tripé da comunicação, a gente trabalha com uma série CNV, de coisas. comunicação não violenta. Comunicação não violenta, isso. Mas a gente faz, de tudo isso a gente faz um belo de um combo, né? Para além de outras coisas, de outros estudos, traduzindo mesmo, trazendo para a prática, para o palpável, para que as pessoas levem isso para suas vidas, levem isso para suas relações, para o seu trabalho, para que elas se tornem pessoas magnéticas, pessoas bem-sucedidas, de sucesso. Então, a nossa ideia, né? A Dani, quando trouxe isso, a gente ficou conversando, falou assim: caraca, que incrível, uma super possibilidade de ajudar o maior número possível de pessoas, né? Então, a desenhar isso, né? Desenhar como trazer isso para o mais palpável possível, né? Eu enchi bastante o saco delas. Eu tava recebendo um monte de histórias, mas assim, um monte de histórias. Eu acho muito incrível que as pessoas aqui, elas se abrem comigo. E, aliás, eu tenho muito a agradecer quanto a isso, porque vocês não têm medo de se abrir comigo. E, por favor, continuem assim. É sempre bom ter com quem contar. Então, contem comigo. Eu, às vezes, demoro para responder lá no inbox, mas eu respondo em algum momento. Eu vendo todas aquelas histórias, todas aquelas pessoas falando comigo, se abrindo. E eu não tinha base suficiente para ajudar vocês. De repente eu encontro essa enciclopédia aqui embaixo, que me leva para outra enciclopédia. Aí eu falei, gente, isso, pronto, consegui. Agora eu vou conseguir ajudar do jeito que eu quero. Maravilhosa. Na verdade, quando veio a questão da anti-oratória para a nossa vida, minha, da Lu e tal, veio muito essa vontade, esse anseio mesmo, né? Então, eu fico muito triste, Dani, quando eu vejo um relacionamento quebrado, assim. Aí, falando de relacionamento amoroso, por exemplo, né? Que é um dos grandes desafios aí da humanidade, né? Então, quando eu vejo um relacionamento se romper, cara, aquilo, você sabe, você entende bem que você é parecida comigo nesse aspecto. Meu coração, ele fica, assim, destroçado, porque eu adoro casais. Eu adoro casais, eu acho a coisa mais linda mesmo. Para além disso, eu adoro quando eu vejo duas pessoas se entendendo para além das diferenças, porque as diferenças elas existem. Então, no curso, o nosso objetivo é trabalhar consciência dos espaços, né? E aí vem o espaço interno, o espaço externo, essa habilidade, né, dos limites, de compreender os meus limites e depois os limites do outro, porque isso vai trazer para a gente essa noção de empatia. Então, a gente vai trabalhar empatia, vai trazer dinâmicas, ferramentas dentro disso tudo, e um monte de outras coisas que são surpresa. Até o final da live vocês vão saber, porque tem coisa muito boa mesmo. Assim, olha, foi muito carinho mesmo. E Muito foi carinho e muito bem amor. pensado, foi muito bem desenhado. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu estou extremamente orgulhosa do que está saindo disso. E eu vou entregar para vocês com muito amor, com muito carinho. Vocês podem ter certeza, tá? Eu acho que eu vou chamar a Lu então para conversar com a gente, Su. Oba, maravilha, meu amor. Chama ela assim. Tem gente falando, quero só deixar claro que tem gente que fala assim, eu tenho medo até de falar com as pessoas. E tem uma outra pessoa aqui também falando, que isso aqui é a Cristi, né? O Christian. Falando Cristina. que a Cristina, sobre o namoro, que não tem mais aquele amor, não tem mais aquelas coisas todas. Só para falar para vocês que para tudo isso tem uma solução, que para tudo isso tem uma técnica, tem uma ferramenta, tem um passo a passo, tem um planejamento. A comunicação, ela pode ser estudada e a empatia é muito bem exercitada. Então fica aí a dica para vocês que não se preocupem, fica com a gente até o final da live. A gente vai trazer para vocês uma solução bem legal, bem interessante. E a gente se dispõe mesmo a, de repente, no direct, enfim, no tete-a-tete ali, conversar a Super. respeito disso. Um beijo, meu O amor. grande lance de tudo, antes de você ir, só para encerrar, é assim: a gente não consegue resolver tudo no emocional. Está dizendo para vocês uma escorpiana extremamente intensa que não consegue nem brigar direito, que já começa a chorar e se descontrola completamente. Então, assim, a gente precisa ter ferramentas palpáveis, a gente precisa ter controle, se não emocional, pelo menos da nossa comunicação.
respiração, formas de se comunicar, formas de falar com o corpo, o não dito, enfim, tudo isso que a gente já falou por aqui. Mas, ó, a gente ainda tem mais meia hora de live e a Lu agora vai falar a parte dela e a gente vai dar andamento. Beijo, Maravilha, Lu! meu amor. Gratidão, meninas lindas, Gabi, Mari. Beijo, tamo junto aqui, ó. Já te adotei, Mari. Imagina, você tá doida que não vou adotar? Tá Tchau, todo tchau, mundo amor. adotado já. Tá todo Beijo, mundo meu amor. adotado. Tchau, tchau. Tchau. Gente, é o seguinte, agora eu vou trazer a Luciana para falar com a gente, para conversar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre o curso que a gente preparou para vocês. Eu estou muito orgulhosa, de verdade, do fundo do meu coração. Eu acho que eu nunca preparei uma coisa tão legal assim para vocês. Com tanto conteúdo, com tanto embasamento, com tanta ferramenta, que é uma coisa que vocês vão usar para a vida. Desde que eu comecei a minha carreira como atriz, de verdade, desde que eu comecei a trabalhar com televisão, eu realmente pensava em como usar isso para alguma coisa. Como usar a minha visibilidade para ajudar alguém. Porque, para mim, se eu não tiver uma função nesse mundo, não faz sentido existir. Então, eu acho que eu encontrei algumas coisas, alguns pontos que eu posso doar para vocês. E esse aqui é muito especial, e esse aqui é um que eu vou me orgulhar pro resto da minha vida, tá? E eu espero que faça diferença na vida de vocês, como tem feito na minha. Que essas meninas têm feito muita diferença na minha vida. Deixa eu chamar a Lu. Agora vocês vão conhecer a Luciana Garcia. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Ei! Olha que diva! E aí, que delícia estar aqui com você. Meu Tudo bem, meu Deus, amor? tudo jóia. Quanta Tudo gente bom? bacana, interativa, querendo participar. Eu tô aqui querendo Sim, responder todo mundo. Cada dá comentário que eu vontade. vejo. Oi, gente. Se apresenta para eles, Lu, por Que favor. delícia. Eu sou Luciana Garcia, eu também sou atriz. Eu sou jornalista, eu comecei a minha carreira na TV e depois fui para o teatro e sempre trabalhando com treinamento também. Eu e a Su, a gente se conheceu numa peça de teatro maravilhosa, que a gente tem muito carinho até hoje. E nessa peça, as nossas personagens eram as melhores amigas e nós acabamos nos tornando melhores amigas por conta da Ai, que peça. maravilha. Pois é, foi um encontro assim maravilhoso. E aí a gente começou a falar muito sobre isso que você estava falando agora, sobre qual é o papel do ator, né? Sendo conhecido ou não, tendo visibilidade ou não, o ator ele tem essa alma que precisa se expandir, que precisa levar alguma coisa para o outro, que precisa tocar, que precisa alcançar. Então, a gente começou a falar muito desse desejo de treinar e de fazer cursos, de fazer coisas do nosso jeito, né? Porque a Su sempre fazia muito teatro empresa e eu fazia muito mestre de cerimônia, eu fazia muito evento, muita coisa que eu estava ali só de fazendo papel de bonita, digamos assim, né? Que você não fala nada, você não pode falar porcaria nenhuma, né? Você fala só E o que que você te representa mandam muito bem, ali. porque afinal de contas você é linda. Então, papel de bonita pra Ai, você não é nenhuma novidade, não é, meu bem? ai, ai, obrigada. Mas é assim, é triste isso, porque a gente quer. Ai, você tem tanta coisa para falar, e aí você fica lá sentadinha num cantinho e só apresenta um, apresenta outro e diz assim: ai, gente, mas eu queria falar tanta coisa, eu queria falar isso, tem aquilo, tem aquilo, e a gente não pode. Vamos fazer um negócio para nós duas sair falando, que nem uma louca, a gente poder ajudar as pessoas? Vamos! E aí surgiu a anti-oratória e essa loucura toda que está levando a gente aí para lugares que a gente nem imaginava, né? Sim, exatamente. Sabe o que eu queria falar com você, Lu? É, eu sempre tive, como eu disse ali atrás, eu sempre tive muita vontade de passar um pouco do que eu posso, do que eu tenho, do que eu adquiri para o próximo, certo? Agora, a gente sabe da realidade do brasileiro e a gente sabe da realidade, da nossa realidade no meio de uma pandemia. Então, assim, toda essa bagagem de vocês, ela é muito preciosa. Tudo isso que vocês estudaram esses anos todos e continuam estudando e formatando,
é realmente muito caro. E caro no sentido de valor em todos os sentidos, sabe? É valoroso. É realmente incrível o trabalho que vocês têm. Eu queria muito trazer para essas pessoas que estão aqui com a gente, para muitas outras. Aliás, eu queria lembrar vocês, ó, tá vendo aqui o aviãozinho aqui embaixo? Se você sabe de alguém que está precisando ouvir sobre comunicação, manda já essa live que a gente ainda tem bastante tempo aqui para bater papo. Eu queria trazer todo esse material de uma forma acessível em todos os sentidos. Uma forma fácil de se falar, de se entender, prática, para que as pessoas entendam ferramentas, pelo menos ferramentas essenciais, para não passar tanto perrengue, principalmente em tempos de quarentena. Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Dani, eu vou te dizer uma coisa que a gente pouco conversou, né? Porque não tivemos muitas lives, é mais áudio que a gente se manda durante esse tempinho aí que a Su me apresentou para você. E sou muito grata a ela, porque você é um amor de pessoa. E você é uma estrela, não somente pelo cargo que você ocupa e pelo destaque que você tem, mas por esse teu coração de querer ajudar as pessoas dessa forma, de querer trazer para o acessível, que é um desejo nosso também, né? Óbvio que nós, como empresa, precisamos sobreviver, subsistir, pagar contas, né? Todo mundo tem essa obrigação, mas a gente tem um dever social também de ajudar o mundo a ser melhor. Não adianta... eu estava hoje mesmo com um super problema com uma empresa que eu comprei um negócio e não me entregaram, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso. E quando o rapaz me ligou, eu disse assim, cara, que bom que você me ligou, porque eu sou um ser humano, você é um ser humano, tem uma empresa aqui no meio, mas a empresa não pode ser maior do que a gente tem que unir os nossos corações. Isso é uma coisa que a gente fala muito na anti-oratória. Às vezes a gente está dando palestra, o pessoal pergunta muito, quem já tem um pouco de conhecimento sobre o nosso trabalho de comunicação, a diferença do rapport e da empatia. E a gente costuma dizer o seguinte, o rapport é a conexão de mente para mente e a empatia é coração com coração. E essa conexão de coração com coração, que a gente às vezes se empenha muito em fazer lá fora, dentro de casa, a gente esquece de fazer, porque a gente acha que a pessoa já conhece a gente o suficiente, já sabe que a gente é assim, a gente já sabe que o outro é assim, que o outro não vai mudar. E aí a gente continua alimentando esse ciclo vicioso, que é um ciclo que ele precisa ser interrompido, e a gente só percebeu a urgência disso agora na pandemia, porque antigamente a gente ia para a rua, aí vai, sai, faz, é feliz, se diverte, não sei o quê. Aí tem que voltar para casa. E aí, agora que a gente não pode sair de casa, como que faz? Como que faz Então, isso? porque as ferramentas para lidar com esses problemas eram outras. Era fuga, enfim, bebida, Exatamente. cigarro, telefone, outras pessoas. Só que agora, meu amor, você não consegue passar 24 horas numa tela de um celular. Desculpa, não dá. Não dá. Você tem É. que enfrentar, não tem jeito. Chegou uma hora em que não tem jeito. Eu queria só ler um comentário aqui, Lu. Com amor eu desenho. Meninas, eu tô arrasada. Eu não consigo me comunicar direito com a minha mãe e acabamos de discutir. Eu não consigo parar de chorar por ter magoado ela. É esse o ponto. É esse o ponto. É esse. Como eu falo, eu não gostaria de ter magoado. Por que que eu magoei? Como eu cheguei nesse lugar? O que que ela ouviu? Por que ela ouviu dessa forma? Tudo isso, todas essas questões, elas podem ser facilitadas com as ferramentas. E essas Podem. ferramentas, e essas ferramentas estão nas mãos de pessoas que entendem e que estudam como as meninas da anti-oratória. Lu, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Você sabe, Dani, que eu sou do litoral de Santa Catarina. E eu sou de uma cidade de porto, uma cidade portuária que é Itajaí. Não é a cidade que eu Sim. nasci de fato, mas é a minha cidade de coração. E eu sempre digo que a nossa casa é o nosso porto. E ela precisa ser um porto seguro. E é por isso que a gente precisa, de todas as formas, transformar esse lar num lugar habitável, amoroso, no melhor lugar em que eu queira estar.
E qual é o nosso Uhum. desafio? O nosso desafio é transformar as relações e melhorar esse convívio através da comunicação. Agora, tem um problema e tem uma notícia boa junto com esse problema. O problema é que a mudança tem que ser com você. E sabe qual é a notícia boa? É que você está disposto. Se você está assistindo essa live, se você está conversando aqui com a gente sobre isso, é porque você tem dentro no seu coração a necessidade da mudança. Você já Exato. entendeu aqui e já entendeu aqui embaixo no coração que a mudança precisa ser feita e que ela é urgente. Porque é muito ruim, né, Dani? A gente não se sentir bem dentro da nossa própria casa. A gente tem que brigar com É pessoas muito que, no ruim. fundo, a gente ama. A gente briga com a pessoa, mas se chega uma hora que você olha para a pessoa e diz assim, mas eu te amo, e você, eu sei que você me ama, por que você está falando assim? Agora eu não posso deixar de falar desse jeito, porque você já começou a falar assim, e aí fica uma briga de que, assim, eu não posso perder, quem é que vai perder, quem é que vai ganhar? E não está nesse lugar, está num outro lugar de entendimento, de afeto, de acolhimento, que é o que esse curso que a gente projetou com você vai trazer para as pessoas, que é essa luz no fundo do túnel, que vai dar a clareza para as pessoas de por que essas coisas acontecem. Porque a gente começa a Sim. se engatar em ciclos viciosos e a gente não sabe quando é o gatilho que dispara aquela conversa. Exato. Quando eu tenho a consciência do gatilho que faz aquilo acontecer, essa semana a gente estava fazendo isso, falando sobre isso no Instagram da Anti-Oratória, e a gente até bolou um gráfico que está lá no Telegram sobre isso, sobre o gatilho, o sentimento que você gera, o que a pessoa aí se manifesta, né, para você, o que você faz para agradar a pessoa, porque ela disparou aquele gatilho, e isso se torna um ciclo sem fim que você precisa interromper. E a gente só interrompe isso através da consciência. Para a gente poder ter uma relação mais amorosa, mais saudável, mais amigável, mais gostosa em casa, a gente criou essa oficina que se chama Oficina Conversando em Casa. A Dani foi maravilhosa, influenciou muito na escolha desse nome, que eu achei uma delícia, que cada dia que eu olho eu gosto mais. E o que eu queria dizer, assim, antes de chegar no finalmente, Dani, é que tudo que vocês passam dentro de casa, desenhando com amor, né? Com amor eu desenho. Tamo junta, isso. amiga. Tamo junta. A minha mãe é uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de conversar com ela. Mas porque eu também sou muito parecida com ela. E quando a gente se olha no espelho, a gente só olha nossos defeitos. É verdade ou não é? É verdade. Então, quando eu olho para ela, eu vejo tudo em mim que eu não gosto. E aí eu odeio. Aí começa o fight, ó. Ó, a Maricota tá falando aqui, ó. E quando a pessoa errou, sabe que te magoou, mas não pede desculpas. Eu sempre me culpo aqui mesmo não estando errada, só para poder amenizar as coisas, mas isso só me causa mais ranço e mais mágoa. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que você é a melhor pessoa agora, Lu. A pessoa que não pede desculpa tem uma série de coisas que a gente precisa analisar aí, né? Porque quando ela é uma pessoa de uma outra geração, uma pessoa de 60 para cima, ela se criou numa base hierárquica aonde o mais velho tinha que ser respeitado sob qualquer pretexto. Então, meu avô era assim. Humilhante ela pedir desculpas para uma pessoa mais jovem do que ela. Sabe o que a minha mãe faz? A minha mãe também não pede desculpa. Sabe o que a minha mãe faz? Tomara que ela não esteja vendo essa live, senão ela vai ficar puta comigo. A minha mãe, quando ela faz merda, ela me compra um presente. O presente é a forma que ela organizou na cabeça dela de dizer assim, olha, eu sei que eu tô errada, mas eu não tenho coragem de admitir. Então, ó, tô aqui para você esse pacotinho aqui que eu achei tão bonitinho, achei a tua cara. É um mecanismo que a pessoa tem. É um mecanismo, é um jeito dela de pedir desculpa. Cada um tem um jeito de pedir desculpa. Mari, a tua mãe
tem um jeito de pedir desculpa. Você que ainda não conseguiu localizar onde ele tá, mas tem. Com certeza ela tem um lugar para se redimir. É só buscar direitinho. A gente vai te E ajudar a buscar, Mariana. A gente vai te com, ajudar a buscar. com certeza. E com Sabe? todo o Oi. carinho do mundo, né, Dani? Com todas essas experiências que eu, você, a Su e muito mais gente viveu, a gente preparou esse curso. E vendo na tua vontade de ajudar o maior número de pessoas que a gente pudesse, a gente chegou num valor que é um valor verdadeiramente operacional. Para explicar para você o que a gente vai fazer. A gente vai passar 2 dias ao vivo com vocês, 3 horas por dia, falando sobre como conversar em casa, como se conectar com as pessoas, como evitar briga, como evitar conflitos. Enfim, nós vamos ter um universo muito rico de informações e ferramentas. Vocês vão se dividir em salas. Em cada sala vai ter uma dinâmica e vocês vão poder trocar ideias, trocar experiências. E vocês vão ver também que muita gente está passando pelo que vocês estão passando. Então, assim, a gente não está sozinho nisso. A gente não está sozinho nisso. Vai ser incrível. E olha só, eu queria trazer, como a autoridade aqui é da Dani, a Dani vai participar com a gente disso, mas eu queria trazer um pouquinho para vocês do conhecimento e da trajetória da anti-oratória para vocês entenderem o que a Dani conseguiu para vocês. A Anti-Oratória é uma empresa que atende hoje prioritariamente corporativo, pessoa jurídica. Quando a gente atua com pessoa física, a gente tem cursos individuais, cursos online que já estão gravados, que chegam no valor de quase R$3.000 quando a gente abre venda desses cursos. Sim. A Dani, enlouquecida, conversando com a gente, falando dessa lindeza que é o público dela, que a gente já está apaixonada por vocês, pelos comentários, pela interatividade de vocês. Ela conseguiu convencer a gente a fazer esse curso ao vivo, maravilhoso, presencial, com toda essa troca, 6 horas de duração, por apenas R$27. Você não ouviu errado! R$27, você vai passar 6 horas profundas de aprendizado intenso com a Anti-Oratória e com a Dani, que vai estar participando, que já está fazendo cursos e estudando pra caramba, mais do que ela já aprendeu até aqui, com todos os personagens que ela fez, porque a gente que é atriz sabe que cada personagem é uma riqueza que não acaba nunca. E a gente vai estar... Tudo isso aqui é o que eu tô aprendendo com vocês. Ai, que linda! Tudo. A gente vai estar... Eu vou pedir para a Su compartilhar o link aí para vocês do nosso curso, porque nós fizemos isso exclusivamente para o público da Dani, com muito carinho, com muito amor, pensando muito em tudo que vocês trouxeram para ela e que ela trouxe para a gente, é claro, na maior privacidade, no maior profissionalismo do mundo, mas que ela trouxe essa necessidade de vocês de trabalharem todas essas coisas que a gente também trabalha, tá? Que a nossa vida não é cor-de-rosa, não é maravilhosa, não. Oi? O tempo todo. Ou vocês acham que José aguenta uma Buda aqui em casa? Não, amor. Não, amor. Não é assim que funciona. Não Exatamente. É. E aí a fada Dani Moreno, chegou em cima de mim e da Sullivan, abduziu a gente, e aí a gente pegou lá todo um conteúdo de R$3.000. A gente disse assim, não, a gente vai fazer por R$27 sim, não tem problema nenhum. Gente, mas... Gente, é um valor operacional de verdade, que a gente vai pagar a plataforma. É menos de R$1 por dia, se você for colocar isso num mês. Exato. R$27, se você for sair da tua casa para esparecer, porque a tua mãe tá te deixando louca, você não paga a passagem de ida e volta. Não paga, você não paga o seu Uber. A Su tá concordando comigo, que foi isso mesmo que aconteceu. Gente, e olha que loucura, esse curso vai acontecer na plataforma Zoom.
mas ele está sendo vendido operacionalmente na plataforma Sapium. Quando você entrar no link, que a Su vai colocar de novo aqui, você vai ver os caminhozinhos. Quem perdeu o link aqui, que está correndo, entra no Instagram da Anti-Oratória, tem lá antioratória.com.br/links, ali tem o linkzinho da oficina Conversando em Casa, e ali você acha. Ai, a Sapium na minha vida, gente. Conseguiu fazer ainda um parcelamento em 5 vezes, tá? 5 vezes de Dos R$ 5,71. Você tá falando sério? Você tá falando sério? Eu não sabia! Eu não tinha essa informação, Brasil! Em 5 Exatamente, vezes. breaking news. Gente, isso não paga o meu Burger King vegano. Vocês me desculpem. R$ 27. Para você mudar a sua relação com a sua família, com o seu irmão, com seu pai, namorado, com o seu chefe, com a sua vida. Porque tudo que acontece com a gente, quando a gente sai de casa, a gente sai com essa mochila emocional inteira de tudo que a gente vive dentro da nossa casa e vai para a vida. E aí a nossa E aí vida você em casa é uma lugar bosta. errado. E aí eu quero Exatamente. profissional seja maravilhosa. Quero sair na balada e conhecer o amor da minha vida. Com essa mochila de porcaria emocional que eu tô carregando nas costas. Como que vai acontecer isso? Exato. Não tem como. Exato. A gente vai ter 6 horas em 2 dias para passar absolutamente tudo que for possível nessas 6 horas, nesses 2 dias. Mais uma vez eu queria lembrar que é um curso que custa R$ 3.000. É uma bagagem extremamente valiosa que essas meninas têm. Elas têm um estudo absurdo. Elas realmente são enciclopédias. Não tô brincando. Eu tô estudando feito uma louca sobre as coisas que ela tem para falar, que elas têm para falar. Então, assim, não perde essa oportunidade, porque não vai ter outra. Não vai. Não vai. E eu vou estar lá com vocês também. Então, além de tudo, eu também vou aprender e eu também vou trocar. Porque a ideia desse curso também, né, Lu, é a gente trocar. Porque, como ela disse, muita gente lá vai ter os mesmos problemas que você. Então, essas pessoas vão conseguir trocar informações e trocar bagagem também. Às vezes, a gente se relacionando e se identificando com o problema do outro, às vezes fica mais fácil de ajudar o outro. E ajudando o outro, a gente se ajuda. Porque quando a gente ensina, a gente aprende também. Então, não percam essa oportunidade. Quais são as nossas datas, Lu? São 16 e 17 de maio. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Não nesse final de semana, no outro. Então, corram, porque acontece o seguinte, gente. Pela plataforma Zoom, nós temos um limite de pessoas para colocar dentro da sala. Como o valor está bem acessível, se você bobear um pouquinho, você vai tentar entrar lá e não vai mais ter vaga. Então, se agiliza aí, já pode pagar? Pode, meu amor. Você entra lá na plataforma, bota o link aí de novo, Su. E o que a gente fez? Eu vou soltar daqui a pouco também, tá, gente? Eu vou soltar o link aqui também para vocês acessarem. Dani, vou boa. Colocar o link na minha bio, tá? Entrou no meu perfil, vai lá e entra. A gente dividiu essas 6 horas em 2 dias, gente. Por quê? Como é um aprendizado muito intenso e a gente já fez esse tipo de treinamento presencial, a gente precisa de um tempo para digerir tudo aquilo que foi aprendido, de respirar. Às vezes tem gente que se emociona demais porque as fichas começam a cair e a pessoa fica, caramba, eu passei tanto tempo sem saber disso, meu Deus do céu, como a minha vida poderia ter sido diferente. Desapega, respira fundo que no dia seguinte tem mais conteúdo, tem mais coisa e vai ser incrível e eu vou amar estar lá com vocês, porque eu já tô amando tá trocando essa ideia com a Su e com a Dani, que agora já virei fã também. Então vai ser muito legal. Eu já tô ansiosa e, mais uma vez, eu tô orgulhosa de poder fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu tô feliz de poder entregar para essas pessoas o que eu gostaria de ter tido. O que eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Na idade dessas meninas, por exemplo, que estão aqui, a Mari, a Gabi, a Vi, a Pamela, a Ana.
Eu queria muito ter tido essa oportunidade nessa época, nessa idade. Mas, ao mesmo tempo, já que eu não tive, e como eu sei que tem muita gente que também não teve e que está aqui com a gente também, aproveita! Aproveita para aprender agora, para você ensinar para os mais novos também. Eu acho que a minha grande vontade e missão nesse planeta é poder deixar alguma coisa para quem está chegando. Então, aproveita que você também está lá na minha idade, depois dos 30, depois dos 40, e vamos aprender um pouquinho também para a gente ter uma troca saudável com as pessoas ao seu redor, tá? Exatamente. Boa tarde. Vamos de perguntas e respostas? Vamos lá, acho que a Vai. gente ainda tem 5 minutinhos, vamos embora? R$ 27 tá ótimo, não se compara com os anos de terapia pagas para curar os estragos feitos pelas mães e pelos pais. A Mili tinha uma pergunta aqui em cima sobre mãe narcisista. Mili, se você puder repetir a pergunta, por favor, eu gostaria muito que a gente pode falar um pouquinho sobre. A Sullivan tá falando aqui, gente, vamos trabalhar tudo isso, não se preocupem. Relações tóxicas, pelo amor de Deus. Gente, não é um termo da moda. Isso existe, isso é real. Relações tóxicas podem sim te levar a uma cama de hospital. Relações tóxicas podem sim te levar a um lugar que você não quer. Eu tô te falando isso porque eu já passei. Aliás, eu acho que todo mundo aqui já passou. Relações abusivas na Austrália é crime. Sabia disso? Não. Como é que chega ao crime? Pois é. Se você faz um boletim de ocorrência e relata um abuso psicológico e você consegue ter testemunhas de que aquilo aconteceu, a pessoa pode ser penalizada criminalmente sobre isso, com relação a isso. É uma coisa muito séria e que a gente, na nossa cultura, está acostumada a... deixa pra lá. É assim mesmo. Bate boca, grita em cima. E não, a gente não é obrigado. Tem muitas coisas que a gente não é obrigado a aceitar. A gente trabalha muito dentro da anti-oratória a questão da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta ela vai até um lugar, ela tem um limite, né? E esse limite é o limite que te fere. A partir do momento que está te ferindo, você diz, não, peraí, eu não sou obrigada a conviver com você. Eu não sou obrigada a ter a minha autoestima pisoteada, amassada. Eu não sou obrigada a me desfazer da minha identidade, do meu amor próprio em prol da sua vaidade. Então, a gente tem que aprender a colocar esses limites na nossa vida e nas nossas relações. A Cuca tá aqui com a gente, ela tá lá na Itália, tá? Agora já é perto de 1 da manhã lá na Itália, ela tá aqui com a gente. Ela falou, tem gente pior, isso que se ouve muito no Brasil. É verdade, isso se ouve muito no Brasil. E uma coisa que se ouve muito e eu não aguento, eu não suporto é ele é assim mesmo, ou ela é assim mesma. Nada é assim mesmo, gente. Se não existe movimento, se não existe a possibilidade de mudança, não faz sentido existir. Então, não dá para você engolir simplesmente uma coisa só porque a pessoa se engessou no tempo e sentou no pudim. Se a pessoa não faz nada por ela, faça você por você. Mas, por favor, não seja obrigado a passar por isso. A Ana Carol tá falando aqui, eu já quase fui pro hospital por ter uma briga forte com ele. Ele, eu acho que é o pai. Tive uma crise fortíssima de ansiedade, estava perdendo o ar, dor de cabeça. A dor de cabeça que eu tive foi surreal. Sim, você fica doente. Sim, vai pro físico. É muito sério. Eu, por anos, tive gastrite nervosa. A Su colocou uma pergunta aqui maravilhosa que a gente sempre faz, que é por que damos tanta permissão aos outros? Porque é isso que acontece, né? Tudo que acontece comigo sou eu que permito. Tudo que acontece com o outro é problema do outro. Eu posso me sensibilizar com aquela cena, porque a minha mãe toda hora ela faz uma cena e aí eu não consigo fazer nada e aí eu cedo. Bom, mas aí isso aí é um problema dela. Ela vai ter que lidar com a infantilidade dela. Então, às vezes a gente tem que também deixar o outro. A gente vai falar, relendo hoje, sobre tudo que a gente está organizando para ficar o mais claro possível e a gente poder otimizar esse tempo que a gente tem, sobre a questão
dos nossos papéis nas relações. Porque muitas vezes a gente acaba sendo mãe e pai dos nossos pais. E eu não sou mãe da minha mãe. Se ela não teve esse tipo de educação e ela não quer fazer essa mudança, eu tenho que permitir que ela vá para a luz, entendeu? Isso Segue não a tua pode te vida. machucar. Eu não posso me prejudicar por causa do outro. Isso tem que ser muito claro pra gente, né? Eu passei anos da minha vida também vivendo isso com a minha mãe, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entender que a evolução dela cabe somente a ela e que eu estou aqui para ajudá-la se ela me pedir. Fada sensata, maravilhosa. Eu não posso fazer mais do que isso. Eu não consigo. Eu não tenho como, porque cada um é dono da sua vontade, é o livre-arbítrio, lembra? Não dá para fazer Exato. mais do que isso. Gente, 20 horas em ponto. Daqui a pouco o Instagram derruba a live na nossa cara. Daqui a pouco, ó. A live vai ficar aqui 24 horas. Eu vou deixar a live salva. Por favor, quem puder, compartilha com as pessoas que estão precisando ouvir sobre o que a gente falou aqui, que estão precisando passar por essas 6 horas de aprendizado, de ferramentas, de possibilidade que a gente dificilmente tem nessa vida. Vamos trocar informação, vamos trocar saúde mental, que acaba gerando na saúde física também. Não fica doente sozinho aí em casa, não. A gente ajuda você, pode ter certeza disso, a gente se ajuda. Eu não sou essa enciclopédia que essas meninas são, mas eu vou estar lá também para dar uma ajudinha, tá, meu bem? Lu, pode se despedir da forma que você quiser, meu amor. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com você, com o teu público queridíssimo, participativo. Quero ouvir muito vocês por lá, quero muito vocês nesse curso para a gente se conhecer mais, para a gente trocar ideia, para a gente falar mal da família toda, porque faz parte também. Bora! Eu tenho uma lista. Eu vou abrir meu coração inteiro lá para vocês. Vocês vão me ajudar também, viu? Devo dizer. Obrigada, viu, Lu? Gente, Obrigada, muito Dani, obrigada obrigada a todo vocês. mundo que acompanhou. Obrigada, minha princesa. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou, para todo mundo que ficou aqui até agora. A live está salva. Fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem. Eu vou agora lá na bio trocar o meu link que está lá do meu YouTube. Eu vou colocar o link do curso. Por favor, compartilhe, ajude. Vamos entrar nessa corrente de ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer agora nesse momento. É o mínimo que a gente pode fazer agora que a gente está aqui dentro de casa, olhando para a gente, olhando para o espelho, olhando para o outro, cada vez mais próximo. Não deixa essa oportunidade passar, não, tá? Eu fiz tudo isso com muito carinho. Eu preparei tudo isso pensando muito em vocês. De verdade, do fundo do meu coração, e eu tô um pouquinho emocionada agora. Então eu queria muito que vocês participassem, eu quero muito que vocês participem, eu quero muito que vocês ajudem outras pessoas também. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por essa live. Eu tô muito feliz. De verdade, mesmo na TPM. Eu tô muito feliz. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Até já.